A campanha, até que enfim, entra na fase de definições. Mas quem é que chega mais forte nessa fase? Nós teremos um azarão, como Celso Russomano em São Paulo, e Humberto Costa conseguirá manter a liderança. Geraldo Júlio vai continuar crescendo. Mendonça Filho, qual é o principal adversário dele neste momento? Parece um filme de suspense, na verdade é eleição. Candidato a candidato, a situação está assim. Geraldo Júlio, ele precisava crescer muito e rapidamente e cresceu. Com isso, entra no horário eleitoral, já investido da condição de candidato competitivo. E entra sob um clima de euforia, porque sua candidatura está em ritmo de crescimento. E agora vai poder usar seu principal trunfo, o de massificar a informação de que é o candidato apoiado por Eduardo Campos. Eu gostei do programa de estreia dele, foi vigoroso. Teve o peso de um programa para o governo do Estado, várias pessoas falando, personalidades e tal. E o depoimento do governador Eduardo Campos também foi enérgico, sem deixar dúvidas sobre o seu engajamento. Agora, resta ver qual o fôlego do crescimento de Geraldo Júlio. Se vai manter-se no ritmo atual ou se vai estabilizar-se. Também é preciso esperar um pouco para ver o efeito da massificação da imagem do candidato. O efeito de as pessoas descobrirem quem é de fato o candidato. Porque comunicação não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem do que se diz. Além disso, eleição não é matemática. As campanhas estão sujeitas a contratempos imprevistos. E toda projeção estatística, por mais rigorosa que seja, precisa do teste das ruas para virar realidade. Humberto Costa. Bom, a candidatura de Humberto surgiu em meio a uma crise profunda. Houve um racha no PT e logo em seguida outro importante aliado, o governador Eduardo Campos, lançou candidato. Mesmo assim, Humberto manteve a liderança até agora. É simplista considerar que ele só conseguiu isso porque é muito conhecido. A manutenção da liderança significa, mais do que isso, solidez da candidatura. O que Humberto tem mostrado até aqui é que tem uma candidatura sólida. Mas a eleição se disputa dia após dia. Não há solidez que resista a uma campanha inteira se esta campanha não produzir fatos que impactem positivamente o candidato. Até como Lula na campanha presidencial foi assim. E por falar em Lula, ele é o reforço que a campanha de Humberto precisa neste momento. Só que, para surtir efeito, o apoio de Lula precisa ser convincente, entusiasmado. Não pode ser uma coisa só para cumprir tabela. O depoimento de Lula no programa de Humberto foi bom do ponto de vista informativo, para mostrar quem ele está apoiando. Mas não foi um depoimento entusiasmado. Quanto ao programa de estreia, também gostei muito de Humberto. Soube aproveitar com criatividade uma característica que só a chapa do PT tem, a de ter como vice um candidato com a dimensão de prefeito, que é João Paulo. Humberto Costa e Geraldo Júlio devem polarizar a eleição. E o horário eleitoral vai acirrar esta polarização. Acontecendo isso, qual será a primeira vítima? Será Mendonça Filho do DEM. O principal adversário de Mendonça Filho neste momento é Geraldo Júlio. É como se houvesse uma espécie de subpolarização entre eles. O crescimento de Geraldo Júlio implica diretamente no enfraquecimento de Mendonça Filho. Os dois têm um objetivo comum: derrotar o candidato do PT. O problema é que é o seguinte, só existe uma vaga para esse papel. O quarto nome na disputa dos candidatos principais é o do PSDB, Daniel Coelho. Convém ficar atento a Daniel Coelho, porque nas pesquisas ele já aparece com uma certa tendência de crescimento. Seu crescimento é semelhante ao de Geraldo Júlio, em escala bem menor, mas ainda assim em crescimento. Não à toa, os dois são as caras novas dessa eleição. E os melhores percentuais obtidos por Daniel são no eleitorado mais jovem. O seu programa de estreia foi um pouco pesado para a imagem jovial, de novidade que ele quer passar. Agora, Daniel pode ser o azarão da campanha? Está longe para se afirmar isso. No terreno que ele pode crescer, o da cara nova, tem também um candidato do PSB. Além disso, a tendência de crescimento dele chegou cedo demais. O ideal era que ela surgisse já na reta final, porque aí teria o efeito já de uma arrancada. E os candidatos na reta final não poderiam atacá-lo. Minha impressão é que Daniel Coelho não tem blindagem para suportar um ataque dos adversários.
mas vamos aguardar. Então, neste momento da campanha, o que é que interessa ao mesmo tempo a Humberto, a Mendonça Filho e a Daniel Coelho? Interessa conter Geraldo Júlio. O candidato do PSB será o alvo preferencial nesta fase da campanha.